Olá pessoal, vamos dar início à nona aula do curso Fundamentos Online e o tema da nossa aula de hoje é a doutrina de Cristo. Os objetivos da nossa aula são demonstrar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, expor sua natureza divino-humana, bem como a importância desta natureza. E como de costume nós temos ali alguns textos-chave, dessa vez nós temos 7 passagens, 7 textos-chave, e o objetivo é o mesmo de sempre, que você faça a leitura de todos esses textos que vão lhe ajudar a compreender melhor sobre o assunto que nós estamos estudando, vão dar toda a base para aquilo que nós vamos falar hoje. E, como forma de introdução, vamos ler aquilo que está em Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 20. Então, eu peço que você dê um pause no seu vídeo, localize esse texto e então dê play novamente para que possamos fazer a leitura juntos. Colossenses 1, versos 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, este é um belo texto, é uma das passagens mais ricas que temos sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a sua divindade, sobre a sua obra de salvação. E é por isso que nós escolhemos começar por este texto e que Deus nos abençoe na aula de hoje, porque nós vamos falar sobre o nosso Redentor, nós vamos falar sobre o nosso mediador. E dando início ao nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. E nós começamos com a passagem que está em 1 Timóteo 2,5, que é o apóstolo Paulo escrevendo ao seu colega de ministério, seu amigo Timóteo, e ele diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que há um só Deus, mas o nosso foco aqui é na questão do mediador. E há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Cristo Jesus, homem. Isso nos leva a algumas questões. Por exemplo, o que é um mediador? Ou qual a necessidade de termos mediação? Você pode fazer essas duas perguntas. E é interessante que comecemos por elas, porque nós podemos aqui, com essas duas respostas, já nos dar um sentido para aquilo que nós vamos ver no decorrer da aula. Por exemplo, a palavra mediador significa indivíduo que intercede, e você pode reparar em todas essas palavras que estão sublinhadas, que estão destacadas. Mediador é aquele que intercede, que intervém, que é o responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes. Então nós já percebemos algo. Que a função de mediar, ou a função de mediador, é interceder, intervir, promover acordos, promover a conciliação ou a reconciliação em um local ou em um ambiente em que há conflito. Conflito pelo menos entre duas partes. E então nós temos a figura do mediador e nós temos aqui um problema que foi criado, que é o conflito. Aí você pode me dizer, tá, eu entendi o que é o mediador, mas qual é a razão de ser esse conflito? Por que então precisamos de um mediador? O conflito é o seguinte, e aí vamos ao tópico 2 aqui. A narrativa de Gênesis 3 nos mostra que o pecado ele entrou na humanidade através dos nossos primeiros pais. E é essa a razão do conflito, esse é o ponto inicial deste conflito. Porque tendo os nossos primeiros pais, tendo os nossos pais Adão e Eva pecado lá no Éden, nós nos tornamos inimigos de Deus, como Paulo fala lá em Romanos 5,10. Vocês podem ver aí destacado. Nós somos inimigos de Deus e justamente por conta desta inimizade,
é que nós necessitamos de alguém que seja mediador no relacionamento que foi rompido. Nós tínhamos um relacionamento lá no Éden, nós enquanto humanidade, tínhamos um relacionamento lá no Éden com Deus, e esse relacionamento foi quebrado, porque o Senhor Deus disse que a partir do momento que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria a morte. Certamente morrerás. O Senhor Deus fala ali para Adão. E de fato a morte ela veio. E então houve um rompimento de relacionamento entre humanos, entre os seres humanos, entre Adão e Eva e o próprio Deus. Mas o nosso Deus ele é gracioso. Nosso Deus ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. E no contexto da narrativa de Gênesis 3, da narrativa da queda, nós temos o versículo 15, que é o momento aí, em Gênesis 3,15, né, conhecido como o proto-evangelho, é o momento em que o Senhor Deus ele fala que da mulher viria um descendente, ele mesmo levantaria um descendente que haveria de pisar a cabeça da serpente, que haveria de esmagar-lhe a cabeça, e a serpente ali é Satanás. Então, nós temos ali o mediador ou o redentor sendo prometido. E é nesse contexto de mediação, sendo o Senhor Jesus o nosso mediador, porque nós já lemos aqui que há apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, nós precisamos entender os ofícios de Cristo. Porque nós temos sim um mediador, e ele é perfeito, mas ele é perfeito por quê? Porque ele exerce uma série de ofícios e porque ele tem uma dupla natureza. O Senhor Jesus ele exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, e ele exerce esses ofícios sendo Deus e homem. Então ele é perfeito em seus ofícios, perfeito em suas obras e perfeito em suas naturezas. A natureza humana e a natureza divina que nós vamos ver nos tópicos posteriores. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver agora sobre os ofícios de Cristo. E o primeiro deles é o ofício de profeta. Profeta é aquele que prega a palavra, aquele que profere a palavra. E, utilizando-nos da pergunta 44 do Catecismo Maior de Westminster, nós vamos ter uma definição bem interessante sobre Cristo exercendo suas funções de profeta. Sobre o questionamento da pergunta 44, o Catecismo responde: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à Igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Cristo, ele é o perfeito profeta. E por quê? Nós temos dois textos que vão nos ajudar a entender isso. O primeiro deles é em Atos, capítulo 3, versos 22 e 23. E eu peço que você abra junto comigo para que façamos essa leitura. Atos 3, 22 e 23 diz o seguinte: Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Aqui, Pedro está fazendo um discurso, ou está pregando, e ele está fazendo referência a uma passagem, a uma fala de Moisés que está lá em Deuteronômio. E essa passagem, que está lá na apostila também citada, tá bom? Essa passagem, Moisés está falando justamente isso, que o Senhor Deus haveria de suscitar um profeta, e esse profeta semelhante a ele, e que o povo de Israel deveria ouvir este profeta. E aqui Moisés está falando do Redentor, do mediador que haveria de vir e haveria de encarnar, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. E além disso, em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, eu peço que você abra lá também, Hebreus 1, versos 1 e 2, nós temos algo muito interessante falando sobre o ofício profético de Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto é pequeno, mas muito rico. Mas o nosso foco aqui é que o Senhor Deus ele falou de diversos modos, de diversas maneiras, nós já usamos esse texto. Todavia, o foco aqui é que ele falou também pelo Filho, e o Filho é o ápice da revelação, como já foi falado. O Senhor Jesus, e é interessante aqui falar do ofício de profeta, porque o Senhor Jesus, ele não só
é aquele que é o profeta perfeito, porque ele fala toda a verdade de Deus, ele fala todo o conselho de Deus através do seu Espírito, porque é o Espírito de Cristo, como nós já vimos, e através da sua palavra. Mas muito além disso, o versículo 2 nos mostra que o próprio Cristo é a palavra. Por isso que João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque Cristo é a palavra de Deus. Ele não só fala a palavra de Deus, mas ele é a própria palavra de Deus encarnada. Então, o ofício profético de Cristo é justamente este, porque ele fala tudo para a igreja em todos os tempos, em perfeição, pelo seu Espírito e pela sua palavra revelada, de diversos modos de administração, como o texto de Hebreus fala. Toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à edificação e salvação da sua igreja. Nós temos o perfeito profeta, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os profetas que passaram, todos aqueles que proclamaram, que proclamam, que haverão de proclamar a palavra de Deus, exercendo de algum modo o exercício ali do ofício de profecia, porque está anunciando a palavra de Deus, todos estes estão à sombra daquele que é o ofício, aquele que exerce esse ofício em perfeição, que é o Senhor Jesus Cristo. Além do ofício de profeta, o Senhor Jesus exerce o ofício de sacerdote. E sacerdote, no Antigo Testamento, era aquele que intercedia pelo povo e aquele que organizava e executava os sacrifícios, né? Os animais que eram sacrificados ali, tudo isso era feito e organizado, executado pelo sacerdote. Ele tinha a função de interceder pela nação, pelo povo, pela igreja de Deus no Antigo Testamento, pelo povo de Deus no Antigo Testamento, e também de promover ali os sacrifícios. E agora, pensando na pergunta 45 do Catecismo Maior de Westminster, a essa pergunta, o Catecismo responde: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Queridos, é uma frase curta, mas nós temos muita coisa aqui. Primeiro, eu já falei o que era o básico, né, do que era a função do sacerdote. Então, Cristo ele exerce a função de sacerdote porque ele oferece a si mesmo uma vez, em sacrifício e sacrifício sem mácula. Ou seja, aqueles cordeirinhos que eram sacrificados ali no Antigo Testamento, eles apontavam para aquele cordeiro sem mácula que haveria de vir. Isso aqui está em João 1,29. João 1,29, nós temos aqui o testemunho de João Batista, e eu vou abrir esse texto agora. O testemunho de João Batista sobre Cristo. Ele olha para Cristo e fala, aqui a passagem, né? João 1,29. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, os sacrifícios feitos, né, e ministrados pelos sacerdotes do passado, eles eram temporários e eles apenas apontavam para aquele sacrifício que haveria de vir, porque o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele sistema sacrificial ele apontava para Cristo, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Mas ele é não somente porque ele oferece a si mesmo como um único sacrifício, e é um sacrifício perfeito. E nós vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Mas o sacrifício de Cristo é perfeito, por isso que ele é oferecido uma única vez. Já aqueles sacrifícios do passado eram oferecidos ali periodicamente no culto ao Senhor, porque eles apontavam para Cristo. Já falamos sobre esse sacrifício que é de uma única vez, sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo, fazendo contínua intercessão por ele. Querido, sobre o ofício do sacerdote, fazer o sacrifício, e Cristo, ele faz o sacrifício perfeito e ele mesmo é o próprio sacrifício. Então ele é o sacerdote que executa o sacrifício, mas ele mesmo está ali como o Cordeiro de Deus sendo sacrificado de forma perfeita, de forma vicária, de forma eficaz, de forma cabal. Mas é interessante que o Senhor Jesus ele intercede pela sua igreja também. Ele exerceu e continua exercendo o seu ofício sacerdotal em perfeição. Em Hebreus 7, 26 e 27 tem o seguinte. Hebreus 7, 26 e 27, eu peço que você abra comigo essa passagem. Acompanhe a leitura. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Queridos, esse texto ele resume tudo aquilo que nós temos falado até agora sobre o ofício sacerdotal de Cristo e sobre aquilo que o catecismo está falando. O Senhor Jesus, ele oferece o sacrifício uma única vez. E, diferentemente dos sacerdotes do passado, ele não precisava, porque o sacerdote, ele primeiramente oferecia um sacrifício para si mesmo, porque ele era pecador. Mas o Senhor Jesus, ele não ofereceu nenhum sacrifício para purificar ou simbolizar a purificação do seu pecado, porque ele é o Cordeiro sem mácula e o sacerdote perfeito que nunca, que jamais pecou. E é interessante que nós continuamos tendo intercessor junto ao Pai. O Senhor Jesus, você pode ver depois lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele intercede por si mesmo, ele intercede pelos seus discípulos, ele intercede pela sua igreja, e ele intercede por aqueles que haveriam de acreditar ainda, ele intercede por mim e por você. Ele está exercendo ali o ofício sacerdotal. E é interessante que nós temos advogado junto ao Pai hoje, agora, intercedendo por nós. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede pela sua igreja. Além disso, queridos, nós temos o terceiro ofício, o ofício de rei. O Senhor Jesus, ele é rei. Ele veio neste mundo para inaugurar o reino de Deus. E é interessante que na pergunta 46 do Catecismo de Westminster fala o seguinte: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si. Ou seja, ele é aquele rei que tem o seu brado e ele proclama, ele brada e ele chama para si do mundo inteiro o seu povo, dando-lhe oficiais, leis, disciplinas para visivelmente o governar. Ele que organiza tudo do seu reino, é ele que estabelece os seus auxiliares, por exemplo, os oficiais, os pastores, os presbíteros, os diáconos, ele que estabelece como ele mesmo deve ser adorado, ele que estabelece todo o desenvolvimento da sua igreja, todo o desenvolvimento do seu reino neste mundo, e o seu reino que é reino eterno, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os e preservando-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Queridos, nós temos um rei que não é como um rei ou um governante humano, não é como a pessoa mais poderosa que você pode pensar que já passou por este mundo. Grandes reis como Alexandre o Grande, como um dos Césares, ou Nabucodonosor, seja o que for, ou até mesmo o rei Davi, rei Salomão. O nosso rei é um rei que está sentado sobre alto e sublime trono, é o rei que governa eternamente e que virá e retornará a este mundo com seu cetro de justiça e julgará a todos, porque este é o rei perfeito, ele exerce perfeitamente o seu ofício de rei. Davi, e o Senhor Jesus é o rei segundo a linhagem de Davi, mas Davi ele exerceu um reino imperfeito e temporário. Davi morreu, Davi está morto, e Davi pecou, Davi errou, Davi cometeu pecados contra o povo e contra Deus. Mas nós temos um rei que é perfeito, que jamais pecou, que jamais falhará e que sempre protegerá o seu povo. Em Hebreus 1, versos 8 e 9, nós temos algo muito interessante. Abra lá em Hebreus 1, versos 8 e 9. Aqui, no contexto, o autor de Hebreus está falando sobre Cristo sendo superior aos anjos. Né? Os anjos são apenas ministros e Cristo é o Filho de Deus. E no contexto ele vai falar o seguinte: ele fala sobre os anjos, né? Quanto aos anjos, o que as escrituras falam sobre os anjos, e depois o que a escritura fala sobre o Filho. Versículo 8, Hebreus 1, 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Isto aqui está falando sobre o Filho, sobre Jesus Cristo, ele que tem o trono
ou o reino, o governo para sempre, eterno. E um testemunho do Antigo Testamento, que é muito belo, por sinal, Isaías 9, versos 6 e 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor dos Exércitos, em seu zelo, fará isso. E isto foi cumprido. O Senhor Jesus, ele veio e ele ascendeu aos céus em glória. E ainda haverá a consumação final quando ele retornar para restaurar todas as coisas, para julgar este mundo e então reinar para sempre. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo e este é o ofício de rei. E no nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Jesus Cristo sendo 100% homem, 100% ser humano, como eu e você. O nosso mediador, ele é verdadeiro homem. Ele é o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, como nós falamos, aquilo que está lá em Gênesis 3,15. Ele é de fato 100% homem. E tem duas passagens, dois testemunhos do apóstolo João que são muito bons para nos fazer entender e reforçar isso em nossas mentes, que Cristo não era um holograma, que Cristo não era como que um anjo, ou uma visão, ou uma aparição, mas que Cristo de fato veio a esta terra como ser humano, em carne, osso, órgãos, todo o funcionamento do seu corpo, assim como eu e você. Com uma diferença, a qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas ele veio como 100% homem. Repare em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O evangelista fala o seguinte: o verbo é a palavra de ação, o verbo é aquela palavra ativa de Deus, quando ele disse, por exemplo, lá em Gênesis, né, haja luz, haja firmamento, haja divisão entre águas e águas. O haja ali é o Senhor Jesus Cristo, o verbo, a palavra ativa de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. De fato, Cristo habitou entre nós. De fato, Cristo nasceu, cresceu, desenvolveu-se, passou pela infância, a juventude, ali até dar início ao seu ministério, sendo o tempo todo 100% humano, 100% homem. E algo interessante, agora na primeira carta de João, ainda João, o apóstolo, mas agora não no seu evangelho, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 1 e 2, vai falar o seguinte: o que era desde o princípio, falando do verbo eterno, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, nós vimos, não é sonho, não foi um sonho, não foi nossa imaginação, nós vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, podemos tocar-lhe as mãos, os braços, podemos interagir com ele, podemos ali, por exemplo, Tomé, que toca nas cicatrizes de Cristo, o Cristo já ressurreto. Queridos, com respeito ao verbo da vida, continuando o texto, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Queridos, a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. O que era desde o princípio, o verbo eterno de Deus, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele habitou entre nós em carne. Houveram heresias que ainda hoje são resgatadas em algumas seitas, mas desde o início houveram heresias que falavam que Cristo, por exemplo, não era 100% homem, que ele era meio humano, meio Deus, como um semideus, ou que ele era divino, mas que era como se fosse uma aparição, um holograma, né? Uma alma que você vê, mas você não consegue tocar, que você até ouve, mas você não consegue, é algo não corpóreo.
Por isso que o apóstolo João aqui ele faz questão de colocar que as nossas mãos apalparam, nós vimos, nós contemplamos com os nossos próprios olhos. O Senhor Jesus não é um semideus, o Senhor Jesus não é um ser humano elevado, o Senhor Jesus não é um anjo. O Senhor Jesus é o nosso mediador perfeitamente homem. Demos continuidade. A pergunta 39 do Catecismo de Westminster faz a seguinte questão, levanta a seguinte questão. Qual a necessidade de o mediador ser homem? E então ela responde, era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer a Deus, e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Ele levanta a nossa natureza. Por quê? Porque ele vem a esta terra, ele obedece à lei, não como um anjo, não como meramente Deus, mas como também homem. E ele obedece à lei perfeitamente. Então nós temos ali um ser humano que obedeceu, o único ser humano que obedeceu à lei perfeitamente em toda a história foi quem? Cristo Jesus. E então por isso que ele, aí voltando àquilo que nós estávamos falando, por isso que ele é o perfeito sacrifício, porque ele obedece a Deus sem mácula, é cordeiro sem mácula, sem mancha nenhuma, sem pecado algum. Porque, querido, se eu fosse sacrificado por você, você estaria destinado ao inferno da mesma forma. Se o pastor da igreja fosse sacrificado por você, você continuaria destinado ao inferno da mesma forma. Nós, qualquer um de nós, ou se você fosse sacrificado por mim, qualquer um de nós somos falhos. Qualquer um de nós não teríamos como promover um sacrifício perfeito a Deus. Nem mesmo aqueles animaizinhos, porque eles apontavam para o cordeiro que haveria de vir. E então, essa é a necessidade do nosso Senhor Jesus ser perfeitamente homem. Por exemplo, lá em Romanos, e vocês têm a passagem sendo citada aí para vocês na apostila, lá em Romanos, o apóstolo Paulo compara Cristo a Adão. Adão, ele, o primeiro homem, né, o primeiro ser humano, e ele peca, ele cai, e como herdeiros de Adão, nós caímos em Adão, nós pecamos em Adão. O pecado do Éden é nosso pecado também. E então, nós temos um segundo Adão, porque ele também é perfeito homem. E este segundo Adão é Cristo. E ele vem redimir todo o seu povo, toda a sua igreja eleita. Porque a queda que foi promovida lá em Adão, o segundo Adão levantado há 2000 anos atrás, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vive perfeitamente e ele é sacrificado como cordeiro sem mácula e redime toda a descendência da mulher, né, todo o povo de Deus, toda a igreja, desde o Éden até aqueles que ainda haverão de nascer, aqueles que ainda haverão de vir, os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, e até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar o nosso tópico sobre a humanidade de Cristo, nós podemos até já antecipar uma aplicação aqui, é que nós devemos nos identificar com o nosso mediador. Ele foi em todas as coisas semelhante a nós, ele tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, com todas as enfermidades comuns, contudo, sem pecado. E aqui está a diferença que eu citei mais cedo. O Senhor Jesus ele tomou as nossas enfermidades e propriedades essenciais. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu, ele se desenvolveu dentro do ventre de Maria, assim como eu e você nos desenvolvemos dentro do ventre das nossas respectivas mães. Ele cresceu, ele chorou, ainda bebezinho, ele mamou, ele desenvolveu, os seus dentinhos nasceram. Depois os dentes de leite caíram e nasceram os dentes definitivos. Ele teve todo o seu desenvolvimento da infância, adolescência, juventude. Ele aprendeu a trabalhar com seu pai como carpinteiro. O Senhor Jesus ele teve todo um desenvolvimento aqui nesta terra. Ele provou das propriedades essenciais de enfermidades comuns. Mas a diferença, contudo, sem pecado algum. Contudo, sem pecado algum. E, queridos, nesse quadro aqui de baixo, vocês podem observar algumas coisas básicas aqui que eu elenquei para que nos sirvam de exemplo. Tem as passagens, nós não vamos ler cada uma dessas passagens para até mesmo economizarmos tempo,
mas eu motivo você a ler cada uma delas e meditar a que se refere. Por exemplo, Cristo teve fome. Eu e você temos fome. Nós precisamos nos alimentar no nosso dia a dia, e o Senhor Jesus Cristo também precisava se alimentar. Nesses textos que estão aí, referindo-se ao período que Jesus esteve ali no deserto para ser tentado, o relato bíblico fala que Cristo, depois de 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer, ele teve fome. Inclusive, uma das tentações de Satanás era para que ele transformasse pedras em pães. Mas então a resposta de Cristo é maravilhosa, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus, sabe, pense você mesmo, sabe esse incômodo no estômago, esse ronco que dá, essa dor que dá no estômago quando você está algumas horas, algum tempo sem comer, e você sente aquele incômodo? O seu Redentor, o seu mediador, ele sabe o que é isso. Por isso, identifique-se com ele. Além disso, o Senhor Jesus dormiu. Ele se sentiu cansado. Ele chorou. Ele sentiu tristeza. Esses sentimentos comuns, esses sentimentos não pecaminosos, né, porque o nosso Senhor Jesus não pecou, esses sentimentos não pecaminosos, essas situações todas, por exemplo, ele cansou-se, ele caminhou, ele fez longas caminhadas, extensas caminhadas, e então o relato bíblico fala que em determinado momento ele se cansou, ou então ele chorou. E eu falei no início, né, como bebezinho, né, o Senhor Jesus não era um bebê anormal que não chorava, ele chorava. Mas, por exemplo, quando ele olha ali para aquela situação daquele povo desesperado por conta da morte de Lázaro, e ali as suas irmãs, e todo aquele pranto, e ele olha para aquela situação e o relato bíblico fala que Jesus chorou. O nosso Cristo, ele chorou, ele cansou-se, ele dormiu, ele precisou ter aquele repouso da noite, e ele se sentiu profundamente triste. Ele se sentiu profundamente triste. E um dos momentos é do Getsemane. E inclusive ele roga ao Pai ali, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos que a sua alma estava profundamente ali entristecida, perturbada, estava ali conturbada. Então, se você passa por algum desses momentos, se você está triste, se você tem fome, se você está cansado, se você chora, o seu Redentor, aquele que está exercendo o seu ofício sacerdotal perfeitamente à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, ele sabe muito bem quais são as questões, as propriedades e enfermidades comuns de ser humano, de ser homem, como eu e você somos. E dando continuidade, no nosso tópico 3, vamos falar sobre a divindade de Cristo. Jesus Cristo sendo 100% Deus. Ele é 100% homem, como falamos agora há pouco, mas ele também é 100% Deus. O Senhor Jesus, ele é divino, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. Nós falamos sobre a Trindade na aula passada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E são três pessoas, mas uma única essência, uma única natureza. Esse é o mistério da Trindade. E parte deste mistério é o Senhor Jesus Cristo, que é 100% Deus. Nós temos também algo que nós não conseguimos compreender, que é a dupla natureza de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho logo mais. Mas nós precisamos sempre ressaltar a humanidade de Cristo e também a sua divindade. O nosso mediador, ele é verdadeiro Deus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Em Isaías 7,14, eu peço que você abra lá, Isaías capítulo 7, verso 14, o profeta Isaías diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A humanidade de Cristo sendo ressaltada aqui. Todavia, o verso continua: e lhe chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Esse é o significado de Emanuel. Então, aquele bebezinho que nasceu, sobre o qual lemos aqui em Isaías 9, por exemplo, é Emanuel, é Deus conosco. O Senhor Jesus, ele é o Verbo eterno que está com Deus desde o princípio, por meio de quem tudo que foi feito se fez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele detém todo o poder, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele não porque ele é o primeiro ser criado, não é isto, mas na verdade ele é o primogênito porque ele tem a primazia em toda a criação, por meio de quem tudo subsiste, como nós já falamos,
e em quem há toda a plenitude. Toda a plenitude da divindade está em Cristo. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Senhor Jesus é Deus, 100% Deus. E, para entendermos um pouquinho melhor sobre isso, vamos à pergunta 38 do Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte: qual a necessidade de um mediador ser Deus? Já vimos sobre a necessidade do mediador ser homem. Agora, sobre a necessidade dele ser Deus. O Catecismo responde: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana. Em sua natureza humana, ele a eleva, porque ele vem sem pecado algum. Ele cumpre toda a lei de Deus, então ele eleva a natureza humana. E a sua natureza divina, ele sustenta essa natureza humana e guarda de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência, intercessão. Porque, meus queridos, se o Senhor Jesus viesse apenas como ser humano, o seu sacrifício seria imperfeito. Todavia, nós temos ali naquela cruz sendo sacrificado o homem perfeito, sem pecado, sem mácula. Mas ao mesmo tempo ele é o Deus perfeito, Deus criador de tudo, de todas as coisas, crucificado ali naquele madeiro. Então, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar para si, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Este é o nosso Senhor, esse é o nosso mediador, 100% Deus. Não é um semideus, não é meio Deus e meio homem, não é um ser humano elevado, não é um Deus diminuído, não é, por exemplo, como aqueles deuses do panteão grego, romano, não é um Zeus que tem aquelas paixões e volições. Não. O Senhor Jesus Cristo é o perfeito Deus e perfeito homem, o Criador de todas as coisas, que veio a esta terra. E em Mateus 16 nós temos um relato muito, muito interessante que vai nos ajudar a entender melhor também aquilo que estamos estudando agora. O Senhor Jesus, ele, por onde passava, né, depois de um tempo do seu ministério, principalmente após tantos milagres, tantas curas, exorcismos, multiplicação de pães, peixes, as pessoas estavam interessadas em Cristo e não pela sua mensagem, mas muito mais por aquilo que ele estava fazendo. E em dado momento o Senhor Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Como o versículo 13 fala, né? Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele está perguntando para os seus discípulos: pessoal, quem que as outras pessoas estão dizendo que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? Através de tudo aquilo que está sendo feito, quem que eles acham que eu sou? Ele sabia muito bem, mas ele queria ver a resposta dos discípulos. E então os discípulos respondem ali: uns acham que o Senhor é profeta tal, outros acham que o Senhor é profeta tal. E então, ele pergunta: e vocês? O que vocês acham? E nós temos aqui o relato do versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bela resposta de Simão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de fato, queridos, o Senhor Jesus, o ungido de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o nosso mediador. Nós não temos qualquer mediador, mas o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, que é perfeito homem, perfeito Deus, 100% homem, 100% Deus. O nosso quarto e último tópico vai falar sobre a união hipostática de Cristo. Quando nós falamos sobre a união hipostática de Cristo, nós estamos falando sobre a união das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. O Senhor Jesus, ele é uma única pessoa, porém nesta única pessoa habitam duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E houveram diversas heresias, como eu já tenho comentado desde as aulas anteriores, né? E os símbolos de fé, os primeiros símbolos de fé lá da igreja mais antiga, como por exemplo a declaração de fé da Calcedônia, que está na tela, eles eram em sua maioria reativos, ou seja, a igreja se reunindo em concílio
e produzindo documentos, discutindo por tempos e tempos, à luz das Sagradas Escrituras, e produzindo documentos para combater heresias. E essas heresias todas que eu citei aqui, de meio humano, meio Deus, ou um semideus, ou um ser humano elevado, ou então, por exemplo, uma heresia que dizia que o Senhor Jesus era um homem, e então no batismo, né, a pomba, né, que vem ali, o Espírito Santo como pomba, ele vem e é infundido ali a natureza divina, mas na cruz, quando o Senhor Jesus olha para o céu e fala, por que me desamparaste? Então ali o Espírito, a parte divina, né, o Espírito de Deus sai e ele volta a ser apenas homem. Há uma diversidade de heresias que surgem no seio da igreja. E a declaração de fé da Calcedônia, uma declaração ortodoxa, reconhecida pela igreja cristã, protestante, reformada e até mesmo a igreja não protestante, né, a igreja católica, a igreja grego-ortodoxa, reconhecendo a declaração de fé da Calcedônia, que é um documento muito belo e importante, e sobre a união hipostática de Cristo, sobre as naturezas de Cristo, vai dizer o seguinte: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, que são inconfundíveis, imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, hipóstasis, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres, ou seja, o credo apostólico, nos transmitiu. E concordando com a declaração de fé da Calcedônia, nós temos o nosso símbolo de fé, o qual adotamos, né, subscrevemos, Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 8, falando sobre Cristo como mediador. Quanto às naturezas de Cristo, vai falar o seguinte: as duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, sem composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Meus queridos, nós precisamos pensar em algumas coisas aqui sobre essas duas citações. Primeiro, que essas naturezas são inconfundíveis, elas não se confundem, elas não se misturam, elas não anulam uma outra em determinado momento, elas ficam intactas, elas permanecem intactas. E é interessante aqui a declaração de fé da Calcedônia, porque vai falar que elas são imutáveis. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele permanece sendo 100% homem e 100% Deus. Muitas vezes algumas pessoas confundem, pensando que o Senhor Jesus, após a ressurreição e a ascensão, ele está no céu apenas como sendo Deus. Mas ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. Por isso ele continua sendo perfeito mediador e perfeito sumo sacerdote. E essas duas naturezas, a divina e a humana, elas são inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Ou seja, nós temos uma única pessoa, não são duas pessoas. O Senhor Jesus, ele não tem dupla personalidade. Ele não tem nenhuma falha em sua essência. Ele é uma única pessoa em que foram inseparavelmente unidas as duas naturezas, e elas não se convertem uma na outra, a natureza humana se convertendo na divina e a divina se convertendo na humana. Elas não se compõem em uma terceira natureza, por exemplo, não formam ali não se juntam formando uma terceira natureza híbrida, ou não se confundem, mas elas permanecem intactas, como a declaração de fé da Calcedônia fala. E é uma única pessoa e verdadeiro Deus, verdadeiro homem, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E em resumo, a união hipostática do Senhor Jesus significa que ele é uma pessoa, uma única pessoa, que possui duas naturezas distintas, a divina e a humana. Queridos, nós não temos como compreender isso em exatidão, em completude. É interessante que, ao estudar sobre o Senhor Deus, sobre a Trindade, ou sobre, por exemplo, os atributos de Deus, como que pode ser Deus eterno? Ele sempre existiu, ele não foi criado por ninguém. E ele existiu toda a eternidade em Trindade, em perfeição.
e então, em determinado momento, ele resolve, aprove a Deus, criar todas as coisas que temos ao nosso redor. E a Trindade é um mistério. E além da Trindade ser um mistério, a dupla natureza de Cristo também é um mistério. Essa natureza divina humana é um mistério. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos o tempo todo sendo colocados em nosso devido lugar. Eu estou sendo colocado em meu devido lugar quando eu estou estudando essas coisas, porque eu estudo, me debruço, mas eu chego só até certo ponto. O Senhor Deus, ele fala para que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E nós vamos, persistimos, lemos, procuramos artigos, assistimos videoaulas, vemos apostilas, vemos livros interessantes que nos ajudam a compreender, mas nós vamos até certo ponto. A nossa arrogância ela é diminuída quando nós estudamos essas coisas. Isso que é interessante, porque ao estudar sobre Deus, ao estudar sobre a Trindade, ao estudar sobre Cristo, a nossa arrogância, a nossa pretensa arrogância, ela é humilhada diante do Senhor. A nossa inteligência ela é humilhada diante do Senhor. As nossas capacidades são humilhadas diante do Senhor. Isso é muito bom para nós. Dando continuidade, a pergunta 40 do Catecismo Maior de Westminster levanta o seguinte questionamento: qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? E a isso o Catecismo responde: era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como obras da pessoa inteira. Queridos, a obra de cada natureza, o Senhor Jesus aqui habitando entre nós como homem e ao mesmo tempo sendo Deus conosco, a obra de cada natureza, ela é unida em uma só pessoa. E isso promove a reconciliação da noiva de Cristo, da igreja de Deus, com Ele mesmo. Nós temos duas passagens muito boas. Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. E em Romanos 9,5 fala: deles, né, do povo de Israel, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus, segundo a carne, descende de Israel. Ele é da linhagem de Davi. Ele é o rei prometido que haveria de sentar eternamente sobre o trono de Davi, sobre o trono de Israel. Então, segundo a carne, ele é descendente judeu, né? Descendente de Israel, descendente de Abraão. Todavia, ele é Deus bendito para todo sempre. Amém. Para finalizar, nós temos aqui uma citação de João Calvino. E essa citação ela é muito interessante. Ela é um pouquinho longa, então eu peço que você preste atenção. Eu vou tentar ler com calma. E o nosso querido reformador aí do passado, João Calvino, ele fala o seguinte: não era algo comum a tarefa que o mediador tinha a realizar. Fazer dos filhos dos homens filhos de Deus. Quem poderia ter feito isso se o Filho de Deus não se tivesse tornado filho do homem, e se não tivesse de tal modo tomado o que era nosso e nos comunicou o que era seu? Ou seja, o Senhor Jesus, ele tomou o que era nosso, a sua humanidade, e nos comunica o que era seu. Por quê? Porque tudo aquilo da sua obra de salvação, tudo aquilo que lhe pertence por ser ele o Criador de todas as coisas, ele comunica a nós. Se não tivesse feito com o que era, por natureza, seu também nosso, por meio da graça, portanto, esta é a nossa esperança. Somos filhos de Deus, pois o Filho natural de Deus formou para si um corpo de nosso corpo. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E o Filho natural de Deus nos torna filhos de Deus, porque nós somos filhos por adoção. Queridos, eu e você somos adotados. O Filho unigênito, o único Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos garantiu o direito de olhar para os céus, clamar ao Senhor em oração e falar: Abba, Pai, Papai, Pai querido, Pai amado, atende-nos em oração.
Pai amado, obrigado pela obra da salvação. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Carne da nossa carne, osso de nossos ossos, a fim de vir a ser um conosco. O que era nosso, ele quis que lhe pertencesse, para o que era seu viesse a nos pertencer, e assim ser respectivamente filho de Deus e filho do homem, em comum conosco. Esta é a nossa esperança, que a herança do reino celestial seja nossa, porque somente o Filho de Deus, cuja herança era perfeita, nos adotou como seus irmãos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, a obra do nosso mediador é perfeita. A obra do nosso mediador é eficaz. Ele comunicou aquilo que era seu e tomou aquilo que era nosso para si. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode estar se perguntando, José, após tudo isso, o que nós podemos aprender com essa aula? Após estudarmos sobre a doutrina de Cristo, sobre a sua humanidade, sobre a sua divindade, sobre a sua mediação, os seus ofícios, o que nós podemos aprender com essa aula? E nós temos duas aplicações. Já aplicamos no decorrer da aula algumas coisas, né? Nós temos duas aplicações finais aqui. Primeira delas, lembre-se sempre que o seu Salvador é também o perfeito intercessor diante do Pai. Queridos, nós temos um perfeito intercessor diante do Pai. Nós devemos sempre nos lembrar disso quando nós estivermos temerosos, angustiados, amargurados. Quando pecarmos e chegarmos a Deus com o coração contrito, nós devemos lembrar que temos intercessor perfeito diante do Pai, como está escrito. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos aqui novamente o texto de Hebreus sendo utilizado. Ele vive sempre para interceder por nós, a sua igreja, a sua noiva. Cristo intercede junto ao Pai por você, meu querido irmão. Leia Romanos 8,34. Nós temos intercessor junto ao Pai. E que isso alegre o seu coração, que isso conforte a sua alma, que isso lhe sirva de alegria, de motivo de regozijo. Olhe para os céus e lembre que você tem um perfeito intercessor junto ao Pai. E em segundo e último lugar, agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho unigênito a este mundo. O seu Filho unigênito, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, veio a este mundo. Agradeça a Deus por isso. Ele veio para salvar e para resgatar a minha e a sua vida. Ele veio para salvar e resgatar a sua igreja. Você crente, você filho de Deus. O Emmanuel, o Filho unigênito de Deus, veio a este mundo para salvar você. Então agradeça sempre a Deus. Tenha sempre um coração grato a Deus. Lembre-se de que nós éramos inimigos, por isso nós precisamos de um mediador. Porque nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor Jesus morreu por aqueles que eram seus inimigos, eu e você, inimigos de Deus. Mas Cristo promoveu a reconciliação, a conciliação, a obra da mediação. Nós éramos inimigos de Deus, reconciliados por Ele mediante a morte e a ressurreição de seu Filho. Leia Romanos 5, versos 10, 11. Leia, na verdade, os versos seguintes também. Portanto, queridos, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos perfeito mediador, Filho unigênito de Deus, que veio a este mundo, então agradeça a Deus. Nós fomos reconciliados por Ele, pela sua obra perfeita, através da sua morte, ressurreição, ascensão, a sua intercessão diante do Pai por nós neste momento. E por isso, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para você. Por isso, agradeça a Deus. Regozije-se neste Deus. Regozije-se no seu mediador. Regozije-se no seu Redentor. Regozije-se no seu Cristo, no seu amado, no seu Senhor Jesus Cristo. E que Deus o abençoe em nome de Cristo. Amém.